iremos depois disponibilizar para, com os participantes e agradecer a presença e a disponibilidade da doutora Licínia para esta sessão. Obrigada e passo a palavra. Obrigada, Inês. Eu agradeço à Inês e à Daniela este convite que me fizeram. Estão a ouvir? Por favor, confirma, Inês. Sim? Ok. Sim. Agradeço muito e também louvo a vossa iniciativa e a exímia organização, o cuidado com que trataram este evento e o divulgaram. Eu espero que de facto seja útil a todos os participantes. Houve muitas inscrições e, tanto quanto entendi, há participantes com diversas experiências do Ciência Vitae, desde aqueles que ainda não criaram o currículo Ciência Vitae até aqueles que já têm experiência mais avançada nesta plataforma. Vou só dar fazer só uma breve apresentação minha. Eu neste momento trabalho na imprensa da Universidade de Coimbra, sou técnica superior, fiz o curso de Filosofia aqui na Universidade de Coimbra e depois o curso de especialização em Ciências Documentais. E nesse sentido fui bibliotecária em algumas instituições. Para além disso, tenho também uma carreira de investigação. A minha atividade principal é aqui na Universidade de Coimbra, enquanto técnica superior, mas para além disso, fiz também um mestrado e o doutoramento em estudos de teatro pela Universidade de Lisboa e sou membro do Centro de Estudos de Teatro de Lisboa. Portanto, no tempo que me resta, eu dedico-me também à investigação. Então, sem mais demoras, vou começar a apresentação, vou partilhar primeiro os conteúdos que espero passar aqui nesta sessão. Vou começar com uma breve introdução ao Ciência Vitae, depois falarei sobre o Ciência ID, que é indissociável do Ciência Vitae. Falarei depois também dos importadores, que são ferramentas que permitem acelerar o preenchimento do currículo. E depois é a parte mais importante do conhecimento do Ciência Vitae, é a das suas áreas funcionais. Elas são 7, que estão aqui já elencadas: a identificação, a formação, o percurso profissional, projetos, produções, atividades e distinções. Portanto, falarei sobre cada uma delas, algumas com mais detalhe. Depois, há outra parte muito importante para o conhecimento da forma correta de preencher o Ciência Vitae, que tem a ver com a privacidade da informação, a privacidade dos dados. E em relação com este tema está também a utilização do Ciência Vitae nos concursos da FCT. Calculo que muitos dos participantes de hoje têm em mente melhorar a apresentação do currículo e prepará-lo para possíveis candidaturas a concursos da FCT. Depois, decidi já colocar aqui algumas dúvidas comuns e respostas a essas dúvidas, não só devido ao inquérito, ao formulário de inscrição que a Inês e a Daniela enviaram e depois tiveram a amabilidade de partilhar comigo já algumas dúvidas, mas também da experiência enquanto promotora Ciência Vitae, de questões que têm chegado acerca do preenchimento do currículo. De qualquer forma, no final haverá um espaço para colocarem outras questões que não tenham sido resolvidas, que não tenham sido respondidas ao longo da apresentação. Portanto, o primeiro uma breve introdução sobre o Ciência Vitae. Ela é a plataforma para a gestão de currículo a nível nacional e, portanto, é dirigida quer a portugueses, quer a estrangeiros que façam parte do contexto académico e científico nacional. É indispensável neste momento para a candidatura aos concursos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, e ele integra-se na rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é também gerida pela Unidade de Computação Científica da FCT. Mas para criar o Ciência Vitae, em primeiro lugar, é preciso fazer um registro no Ciência ID. O Ciência ID cumpre duas funções.
Uma é de gerar um identificador único para o investigador, o que é fundamental para distinguir investigadores que tenham nomes iguais, e muitas vezes isso acontece até dentro de uma mesma área científica, há pessoas com o mesmo nome a dedicarem-se àquela área científica, e o que torna depois difícil de distinguir quem é quem em diversas plataformas, nas publicações, por exemplo, ou em relatórios de produção científica. Por outro lado, a criação do CNCD vai servir também para meio de autenticação, ou seja, há vários serviços associados ao CNCD, não apenas o Ciência Vitae. É com o CNCD também que se pode entrar na plataforma MyFCT, que é aquela plataforma, o sistema onde se vai gerir o ciclo de vida de financiamento dos projetos, onde se vai introduzir também os dados de uma candidatura ao financiamento. O CNCD servirá também para poder entrar no RECAP, que é a plataforma de repositórios científicos de acesso aberto de Portugal. Serve também, por exemplo, para a plataforma de gestão de conferências, o Índico, ou até para o mais recente Pollen, que é o repositório de dados de investigação. E entre outros serviços que estão associados ao CNCD. Como é que se pode então criar a conta Ciência ID? É neste endereço, ciência-id.pt, e há 5 possíveis meios de o fazer, através de um e-mail, ou através do cartão cidadão ou chave móvel digital, que será o meio preferencial, porque é o meio em que os dados estarão corretos, não haverá problemas de incorreção de dados, e também, posteriormente, sendo necessário uma atualização dos dados, ela é feita automaticamente. Mas também é possível utilizar a conta institucional. Nós, por exemplo, podemos utilizar as nossas credenciais da conta da Universidade de Coimbra para abrir uma conta no Ciência ID, ou então também através do ORCID e, finalmente, através da autenticação europeia. São estas 5 possibilidades para criar uma conta no Ciência ID. Depois de preencher os dados, nós recebemos um identificador Ciência ID, que é o tal identificador único, que neste caso, no Ciência ID, é uma sequência alfanumérica de 4 unidades. Só para dar uma nota de que, se por acaso já têm um Ciência ID e querem posteriormente associar a vossa conta institucional ou o vosso ORCID a esta conta Ciência ID que foi criada de outra forma, isso também é possível. Eu vou deixar aqui este vídeo, nos materiais que depois posso partilhar, onde explica como se pode fazer essa associação de uma conta institucional ou de uma conta ORCID com um Ciência ID que foi previamente criado. Depois de termos o CSID, então podemos começar a preencher o nosso currículo. E a recomendação é, quando ainda temos o currículo vazio, recorrer aos assistentes de importação. Apesar de que estes assistentes vão ficar disponíveis sempre, em qualquer altura. Mas inicialmente temos estas hipóteses de utilizar os importadores. E atenção, que há 2 formas diferentes. No caso do ORCID, para aqueles que já têm uma conta ORCID, trata-se de uma sincronização, ou seja, a informação é transmitida, é bidirecional. Portanto, eu posso importar informação do ORCID para a minha conta Ciência Vitae, neste caso apenas nas áreas de produções e projetos, já vamos ver à frente melhor o que é que elas significam, mas no ORCID tem a correspondência a Works e Funding. Mas acontece também o inverso. Se eu colocar um registro no Ciência ID e se tiver esta opção ativada, ele vai ser introduzido no meu ORCID. Depois, apenas para importação, temos o RECAP, dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal, o que significa que, se tiverem produção científica depositada num repositório, por exemplo, o nosso estudo geral, é possível fazer a importação através de uma pesquisa e importar, verificar o que está bem e importar para o vosso currículo. Existe também uma base de dados que é a SciProj, que é gerida pela FCT, que tem uma lista de projetos de investigação executados em Portugal. Ainda não tem todos eles, mas é possível também pesquisar aqui projetos, inclusivamente
Se forem bolsas de doutoramento, à partida também poderão pesquisar aqui essa bolsa enquanto projeto de investigação. O Registro Nacional de Pessoal Docente e o RNADES são ambos importadores que têm a ver com a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. O PRIES permite importar dados de pessoal docente do ensino superior e o RNADES permite importar informação sobre eventuais dissertações ou teses que já tenham completado e também informação de orientação de alunos de mestrado e de doutoramento, neste caso. Eu acho que vou só interromper um bocadinho o compartilhamento, Inês, porque tenho aqui estas duas notas no meu ecrã e não consigo tirar, portanto vou partilhar novamente. Sem problema. Ok, agora acho que já desapareceram. Tinha aqui uns riscos, não sei se vocês conseguiam ver. Sim, agora já está tudo ok. Agora está limpo, não está? Sim. Ora bem, então. Há este quadro da Joana Navais, que foi feito em 2019, que permite verificar facilmente onde é que os importadores nos são úteis, sendo que dois deles já não estão disponíveis, o de Góis e o FCT-SIG. A plataforma Ciência Vitae nasceu em 2018. Nessa altura foi começando a entrar no sistema científico. Houve um conjunto de beta testers, investigadores que utilizaram pela primeira vez a plataforma. Ela foi sendo implementada aos poucos e as anteriores plataformas de currículo, o de GOIS e o FCT-SIG, acabaram por deixar de existir desde 2021 e, portanto, estas duas primeiras já não estão disponíveis. Mas o ORCID, como veem, serve para sincronizar nas áreas de projetos e produções, o RECAP, a mesma coisa, o RNADES em produções e atividades, como vimos, e o PRIES em formação em percurso profissional. Falta aqui o SciProj, que é para projetos, como referi. Agora, gostaria então de falar sobre as áreas funcionais do currículo Ciência Vitae, que já tínhamos visto também aqui neste quadro: a identificação, a formação, o percurso profissional, projetos, produções, atividades e distinções. Vou falar sobre cada uma das áreas funcionais, portanto, isto é a estrutura do currículo Ciência Vitae, é isto que vos aparece como opções para preencherem quando entram na vossa conta da plataforma. E então vou falar sobre algumas mais rapidamente e outras com mais detalhe. A parte da identificação inclui informação pessoal, inclui contactos de diversa natureza, inclui os domínios de atuação, ou seja, quais as áreas científicas a que nos dedicamos, inclui os idiomas, onde podemos colocar informação sobre quais as línguas que falamos, em diversos parâmetros de conversação, de leitura, etc. E o resumo. O resumo é uma parte muito importante do currículo Ciência Vitae, mas que muitas vezes os investigadores não dão tanta importância, não dão atenção. E porquê? Porque o resumo pode ser visível logo na parte inicial do vosso currículo e serve para uma espécie de cartão de apresentação. Portanto, é um conjunto, um parágrafo, um conjunto de frases que resume em poucas linhas aquilo que é o vosso percurso profissional, o vosso percurso de ciência. E existem duas formas de gerar este resumo. Depois de termos outros dados preenchidos no currículo, a plataforma pode gerar automaticamente um resumo. Só que o formato deste resumo acaba por ser muito seco, muito maquinal, que é fulano tem não sei quantas publicações, participou em não sei quantos eventos, portanto, convém pegar naquilo que foi gerado e adaptar àquilo que nós pretendemos que seja o resultado final. E também há outra questão, é que o resumo serve também, como é de texto livre, serve para colocar alguma informação que por acaso não fique, que não tenha onde ser colocada no resto do currículo.
E atenção que a palavra passe e os dados pessoais só podem ser alterados no Ciência ID, que é precisamente a plataforma onde foram inseridos, nomeadamente o nome, género e data de nascimento. Quanto à formação, a área funcional formação começa por nos pedir para indicarmos qual o nível de formação, e aqui já é uma área onde tenho recebido algumas questões. Porquê? Porque os campos, o Ciência Vitae, em muitos campos, apresenta-nos opções de preenchimento. E no caso do nível de formação, apresenta-nos vários graus de formação que correspondem ao sistema de educação português. E, portanto, pode haver alguma formação que tenham completado, mas que não se encontre naquelas opções. O que é que se pode fazer nesse caso? Existe sempre a opção outros, portanto, escolher outro tipo de formação e inserir os dados nos campos adequados. Depois, colocar também a instituição onde essa formação foi realizada. Podemos colocar também classificação, atenção que nem todos os campos são obrigatórios, é muito fácil de perceber quais são, com o asterisco vermelho é que estão indicados os que são obrigatórios. Temos também o Estado, que é uma parte importante, porque já me perguntaram, por exemplo, estou a fazer um mestrado, onde é que coloco essa informação? Então, se a formação estiver em curso, é possível também inseri-la no currículo. Existe um campo onde se nós podemos colocar se a formação já foi concluída ou se está ainda a decorrer, se está em curso. E, finalmente, as teses ou dissertações são também para incluir associadas ao curso respectivo. Depois, no percurso profissional, e o percurso profissional é uma área funcional que permite colocar a nossa experiência profissional, digamos, em quatro grandes categorias e se nenhuma delas for adequada àquilo que nós queremos inserir, temos sempre também a opção de outros. Mas dentro da ciência, que será provavelmente aquela que mais interessa a quem utiliza um currículo Ciência Vitae, temos a investigação e a gestão de ciência e tecnologia. Temos estas duas possibilidades e depois dentro delas será possível detalhar qual a posição de investigador, por exemplo. Temos a docência no ensino superior e aqui aparecem-nos diversas fases da carreira de docência, quer no ensino universitário, quer no ensino politécnico. Depois temos a possibilidade de inserir outras carreiras, por exemplo, as carreiras gerais da função pública, como assistente técnico ou técnico superior, carreiras de especialista de informática, carreiras da saúde, cabem aqui em outras carreiras. E, finalmente, também cargos e funções também podem ser inseridos no percurso profissional, nomeadamente, por exemplo, vice-reitor, diretor de unidade orgânica, diretor de centro de investigação, por exemplo. Mas mais à frente também vou apresentar alguns exemplos específicos de informação a preencher aqui no percurso profissional. Depois, a parte dos projetos também me parece que é uma secção fundamental de um currículo de um investigador, porque permite, quem consulta este currículo, permite perceber em que projetos trabalhou, em que áreas específicas é que tem experiência, com quem trabalha. E por isso a parte dos projetos é importante no currículo. Imaginemos até que, por exemplo, no caso de estarem ainda apenas numa fase inicial de carreira, a própria bolsa de doutoramento entra aqui como projeto, porque o doutoramento incluiu um projeto de investigação também. E então, deve-se preencher o tipo de participação no projeto, qual é a posição que ocupam, qual é a participação, a informação sobre o projeto, diversas informações, o financiamento, quem é que foi a agência que financiou esse projeto, as referências e as áreas de conhecimento. Mais à frente também vou falar um bocadinho mais sobre isto. E agora chegamos à parte central de um currículo Ciência Vitae, que é a das produções.
E o Ciência Vitae tem uma característica muito importante que me parece muito interessante e muito importante, que é o facto de não cingir as produções a publicações. Ou seja, está perfeitamente alinhado com as tendências atuais de diversificar as formas de avaliação da investigação científica, de não cingir apenas a publicações. E então, o currículo Ciência Vitae permite precisamente colocar diversos tipos de produção científica. As publicações, como sabemos, são fundamentais, mas há também a possibilidade de colocar produções artísticas de interpretação, propriedade intelectual ou ainda outro tipo de produções que não caibam aqui, nas restantes três categorias. Só para vermos, por exemplo, aqui no caso das publicações, eu coloquei aqui todas as opções que surgem quando nós queremos adicionar uma publicação nova e, como vemos, são imensas. Há vários tipos, não se cingem ao artigo em revista, ao capítulo de livro, ao livro, mas é possível incluir aqui muitos outros tipos de publicação. Mas, por exemplo, se formos ao mais clássico, que é o artigo em revista, esta é uma parte da informação que nos surge para ser preenchida. Logo, ao início, pergunta-nos se o artigo que nós publicamos ou que estamos para publicar, porque mais uma vez aqui há também a possibilidade de, no estado da publicação, colocar, por exemplo, que foi submetido ou que foi aceito para publicação. Mas se foi já publicado, pode ser que tenha já um DOI, um identificador de objetos digitais. E isso hoje em dia é cada vez mais comum, a maior parte das revistas já utiliza o DOI para os seus artigos. No entanto, ou melhor, por um lado, se nós pesquisarmos o DOI e ele estiver aqui na base e for possível de importar essa informação, alguns campos vão ser preenchidos automaticamente. Mas, se isso não acontecer, temos sempre a possibilidade de preencher manualmente os campos. Sendo que, como disse há pouco, apenas estes de asterisco vermelho são obrigatórios. Quanto aqui aos identificadores, quando não existir um identificador da publicação, o sistema gera automaticamente um identificador. Portanto, apesar de ser obrigatório, não há problema se não tiverem outro identificador para adicionar. Quanto à produção artística ou interpretação, há bocadinho esqueci-me de dizer que eu também coloquei sempre em paralelo a designação que tem em inglês, que aparece como aparece na plataforma, porque é possível preencher o currículo em português ou em inglês. Estava a dizer então que na produção artística ou interpretação, também retirei aqui as três possibilidades, desculpem, os três ecrãs que me aparecem para diversas opções de preenchimento na categoria artística e interpretação. Portanto, como veem, tem a ver com cenografia, tem a ver com música, com a exposição de curadoria, etc. No caso da propriedade intelectual, são estas as opções que nos aparecem, por exemplo, o licenciamento, que pode ser, por exemplo, de um projeto de arquitetura, por exemplo, uma marca registada, patente ou pedido provisório de patente ou registro de direitos de autor. E, finalmente, se nós temos uma produção científica que não se enquadra naquelas categorias, ainda temos aqui a última, que é outros, onde aparece, por exemplo, software, plano de gestão de dados, conjunto de dados e outras opções. Aqui dentro das publicações também queria só fazer referência à possibilidade de depositar no estudo geral a nossa produção científica. Como vimos há bocadinho no importador RECAP, nós podemos ir utilizar esse importador para importar produções que já tenhamos depositado no estudo geral, mas o inverso, no nosso caso, também é possível. Ou seja, digo no nosso caso porque nem todos os repositórios têm esta opção. Mas no estudo geral, desde 2020, permite que eu deposite uma produção científica minha, desde um registro do Ciência Vitae, para o RECAP. Portanto,
Depois de registar essa produção no Ciência Vitae, tenho uma opção naqueles três pontinhos, daqui a pouco já vou mostrar isso, onde uma das opções será depositar e depois vou escolher o repositório onde quero depositar, no caso o estudo geral, que me deverá aparecer quando eu tenho assinalado no meu percurso profissional a Universidade de Coimbra. Portanto, é requisito que eu tenha declarado a filiação à Universidade de Coimbra para poder depositar no estudo geral. De qualquer forma, se forem também à página do estudo geral, haverá mais informação detalhada sobre isto. Passamos então à área funcional atividades. Eu coloquei aqui só algumas das opções, porque há muitas opções também em atividades, e queria dizer aqui que uma coisa importante, em relação, há uma diferença importante entre o Ciência Vitae e o ORCID, que é precisamente tem a ver com isto. A área de atividades existe no Ciência Vitae, mas não existe no ORCID, o que também é uma característica muito interessante e que permite mostrar mais do trabalho de investigação e docência. Mas, claro, aqui nas atividades, em primeiro lugar, o mais comum será a apresentação oral de trabalho, uma comunicação num congresso, numa conferência, por exemplo, mas há também a arbitragem científica, a orientação de alunos, de teses, ser parte de um júri de grau académico, lecionar uma disciplina, por aí fora. Várias outras opções que também não coloquei aqui todas. E a última área funcional do Ciência Vitae é precisamente a de distinções, onde podem colocar prémios, títulos ou outras distinções que tenham recebido. É uma área funcional de relativamente fácil preenchimento. Também não existe no ORCID. Basta colocar então o tipo de distinção, o nome da distinção, quem é que foi a entidade que concedeu a distinção e o ano em que foi atribuída. Uma vez então, tendo então falado das áreas, das diversas áreas funcionais que compõem o currículo Ciência Vitae, há uma parte muito importante que é preciso conhecer para ter um preenchimento adequado, do currículo e um uso adequado do currículo, que é saber controlar o nível de privacidade dos dados que colocamos. Em primeiro lugar, existem então três níveis de privacidade. Para falar a verdade, no ORCID é algo semelhante. No Ciência Vitae são público, semipúblico e privado, que corresponde no ORCID a Everyone, Trusted Parties e Only Me. Portanto, se eu coloco a informação, isto é feito para cada registro, pode ser feito para cada registro. Se eu coloco a informação como pública, então essa informação vai ser acessível a todos, desde que o currículo esteja publicado. Ou seja, há uma opção que têm de tomar também, é se querem que o vosso currículo esteja visível na internet, e possa ser pesquisável na página do Ciência Vita, existe uma ferramenta chamada Encontrar CVs, onde podemos pesquisar quer com o nome, quer com o Ciência ED, e se o nosso currículo estiver publicado, então ele vai aparecer e quem consultar esse CV pode ver toda a informação que eu tenha definido como pública, mas não pode ver a informação semipública nem a informação privada. A informação semipública será acessível apenas ao próprio utilizador, aos sistemas terceiros aos quais o utilizador deu consentimento, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. É preciso que a Fundação tenha o vosso consentimento para aceder aos vossos dados, e nesse caso, então, a FCT poderá aceder quer aos semipúblicos, quer aos públicos, mesmo que não estejam publicado o currículo, já vou falar isto mais à frente, e também gestores de currículo. Um gestor de currículo é alguém que o utilizador pode querer nomear. Imaginemos alguém que tem um currículo muito extenso e que não tem tempo para gerir, para completar, então essa pessoa pode nomear um gestor de currículo. Existe uma opção na nossa conta para o fazer. O gestor de currículo tem de ter também um Ciência Vitae
e o gestor de currículo vai ter acesso também à informação privada. Para além do utilizador, é o único que poderá ter acesso. A diferença, o gestor de currículo pode fazer tudo que o utilizador pode fazer, exceto nomear outro gestor e eliminar o currículo. Portanto, de resto, tem permissões para mexer no currículo, para preencher, para apagar, tudo mais. E esta questão, então, da privacidade dos dados é fundamental para os concursos da FCT, porque a FCT vai aceder, como referi, à informação registada como pública ou semipública. Nós podemos aqui verificar na ferramenta Exportar Currículo qual é que é essa informação e é importante também saberem que mesmo que o currículo não esteja publicado, a FCT continua a ter acesso a esta informação. E agora vou mostrar aqui na plataforma, vou fazer o login. Tenho de fazer agora, neste momento, porque se tivesse feito inicialmente já teria expirado a sessão não fica apenas aberta durante alguns minutos e se não for entretanto acedida vai perder a autenticação. Então vou entrar novamente e então aqui, Inês, estão a ver também? Sim? Ok. Aqui na ferramenta de exportar currículo, que eu fui buscar aqui no menu do canto superior direito, eu posso escolher vários formatos de exportação do currículo. Aliás, isto serve também para outras ocasiões em que necessitemos de apresentar o currículo. Depois, posso escolher se quero o currículo completo, isto é, com todas as áreas, posso personalizar com algumas áreas apenas, posso escolher a ordem de apresentação e aqui embaixo, aquilo de que estava a falar, se eu quiser saber os dados a que a FCT vai ter acesso, escolho público e semipúblico, porque privado não vai ter acesso. Então posso exportar e ver qual é o currículo, no fundo, a que a FCT vai ter acesso. Em relação à escolha da privacidade, vamos ver, por exemplo, neste caso, eu tenho. Queria mostrar ainda outra coisa aqui nas definições, que é a privacidade, precisamente. Eu, neste caso, até por questões de poder fazer experiências para preparar a formação, decidi que cada novo registro que eu inserir vai ter a informação privada. Portanto, neste caso vai ser só para mim, não tenho um gestor de currículo nomeado, portanto, só eu é que vou ver esta informação. Mas, se quisermos, também podemos alterar o nível de privacidade por cada área. Ou então posso pré-definir de outra forma o nível de privacidade de cada registro novo que eu inserir. Atenção também que a sincronização com o ORCID não vai funcionar com registros privados. E então, estava aqui a mostrar, criei aqui um artigo fictício e aqui no cadeado eu vou selecionar o nível de privacidade do registro. Se eu quiser que o registro apareça no meu currículo público, publicado, seleciono aqui, mas se eu achar que não é informação importante para aparecer divulgada em geral, mas que a FCT, hum, para a FCT será importante, então devo colocar semi-público. Há outra questão também que é preciso ter em conta num registro e que também tem a ver com algumas funcionalidades mais recentes do Ciência Vitae. Esta ferramenta aqui, o olho, permite-nos ver previamente, sem ter de fazer aquela exportação, quais são os campos que ficaram a azul, são aqueles que vão aparecer no meu currículo publicado e também neste caso até são quase todos, que vão aparecer também, portanto, no currículo exportado em PDF. Ou seja, há aqui alguns campos que não vão ser visíveis no meu currículo público.
E então, para que é que servem? Poderão perguntar. Então, neste caso, mesmo que não sejam exportados nem apareçam no meu currículo público, a FCT pode ter acesso na mesma, porque a FCT acede via API. Portanto, se houver alguma informação que considerem relevante, podem acrescentar na mesma, porque ela vai ser consultável, digamos assim. Vou voltar então aqui à apresentação para vou passar então àquela parte das dúvidas comuns que já me têm chegado e depois, como disse, mais à frente também poderão colocar outras questões. Muitas vezes perguntam onde colocamos um póster em conferência. Este caso é de colocar em produções, publicações. Aliás, aqui, quando mostrei as opções das publicações, ele estava aqui. Um, Póster em conferência, portanto, estamos em produções, categoria publicações, póster em conferência. Portanto, neste caso, para o Ciência Vita, é considerado uma publicação, é algo material, digamos assim. Ora, voltando aqui, então. Outra questão também comum é onde colocamos um estágio. E então esse será à partida será para colocar no percurso profissional e como não se enquadra naquelas categorias de que falei, será em outros. Uma dúvida muito frequente também é onde coloco mobilidade no estrangeiro para estudos, por exemplo, o caso de mobilidade Erasmus. Há duas hipóteses para fazer este registro. Podem colocar dentro do mesmo curso. Eu fiz aqui um exemplo fictício. Imaginemos que eu tenho aqui o meu registro de licenciatura e durante esta licenciatura eu fui fazer um ano de Erasmus em La Sapienza, em Roma. É possível aqui no campo de instituição escolher mais do que uma instituição. Então eu escolho a minha principal e adiciono aquela onde fiz uma mobilidade. E aqui embaixo na descrição descrevo exatamente do que é que se trata, o que é que significa aqui esta outra instituição. Mas também há a hipótese de fazer um registro à parte, separado, indicando apenas os estudos de Erasmus ou estudos de mobilidade. Existem também mobilidades de nível profissional. Se for mobilidade a nível profissional, deverá ser então colocada no percurso profissional. Outra questão também comum é onde colocar a participação num conselho editorial de uma revista. Então existe esta opção em atividades, que é a arbitragem científica em revista. E existe, no caso de ser uma revisão ad hoc, portanto, uma revisão pontual para uma revista, não sendo parte do conselho editorial, também há nas atividades uma opção para a revisão ad hoc, de artigos. Há também muitas dúvidas em relação à colocação de cursos que tenham frequentado. As indicações das equipas do Ciência Vitae são para colocar um curso com certificado na área funcional formação em outros, como eu até já referi há pouco, uma vez que não se enquadra nas opções que são pré-disponibilizadas para preencher. Mas se for uma formação sem certificado, então a indicação é para colocar na área funcional atividades numa participação em evento, sendo que há sempre a possibilidade de fazer uma breve descrição, há um campo para descrever essa formação, em que é que consistiu. Por outro lado, dar formação, também há duas hipóteses de colocar esta informação. Se se trata de uma ação de formação pontual, de um webinar, por exemplo, no caso em que estou hoje, posso colocá-lo aqui em atividades, no caso numa participação em evento, não fui eu que organizei, mas se for num curso,
Portanto, se for uma disciplina que faz parte de um curso, então a opção mais correta será curso, disciplina, lecionado. Como vemos aqui nas atividades, temos aqui as três opções possíveis para escolher nestes casos. Uma questão também que tem a ver com a dúvida de saber onde colocar uma entrevista ou um programa de rádio, e aqui também há duas situações. Se é o autor do programa ou se é o entrevistador, digamos assim, conta como uma produção e existe esta opção nas produções artísticas ou de interpretação como programa de rádio ou TV. Este tipo de produção artística ou interpretação e depois todas as informações que podemos preencher sobre ela. Se, pelo contrário, é um convidado na entrevista ou um convidado no programa, é a área de atividades que deve ser escolhida. Também há o tipo entrevista, programa, rádio, TV. E aqui em baixo, como veem, deve ser colocado o nome do entrevistador. Portanto, neste caso é como entrevistado ou convidado de um programa. Mas pode haver também o caso de ser uma entrevista no meio de comunicação escrita. E então temos também as duas possibilidades. Se for entrevistado em atividades, mas é para entrevista de jornal ou revista. Se for um entrevistador, será em produções, publicações e depois escolher de acordo com o tipo de publicação, se é um jornal, se é um boletim, etc. E finalmente, mais dois casos que também podem ser, que podem ser úteis de saber como preencher. Um investigador que obteve um SEC, ou seja, que foi contemplado no concurso de estímulo ao emprego científico individual. Há duas formas, ou melhor, há dois lugares onde deve colocar essa experiência, no percurso profissional em ciência como investigador contratado e também em projetos, porque normalmente este concurso tem associado um projeto de investigação e nesse projeto ele será o investigador responsável. E finalmente, uma questão também muito comum é de saber onde colocar projetos não financiados. Existe um campo no preenchimento de dados de um projeto, que é estado do projeto, onde se pode selecionar não financiado. Por agora, então, estas são as dúvidas comuns que eu trouxe aqui, mas daqui a pouco também já vou perguntar outras dúvidas que tenho. Mas queria dizer que há alguns recursos muito importantes para consultar em caso de dúvida. Há manuais e tutoriais. Há perguntas frequentes, o manual de preenchimento quero mostrar, porque de facto é talvez o mais prático de consultar. Deixo também depois aqui nos materiais a ligação para uma formação sobre o Ciência Vitae muito recente, que foi ministrada pela própria equipa Ciência Vitae, da FCT. E queria dizer também que existe um guia de orientação feito aqui na Universidade de Coimbra. Se tiverem acesso na vossa conta da Universidade de Coimbra, se tiverem acesso ao MOS, aos documentos, podem pesquisar esta referência, GO 085, e tem também aqui um guia de orientação para ajudar no preenchimento do Ciência Vitae. Queria só mostrar então onde podem encontrar o manual de preenchimento. Nós vamos aqui à página principal do Ciência Vitae e cá ao fundo temos aqui manuais e tutoriais. Para além. Ok, bom, esta é uma novidade para mim também, não tem uma nova imagem. Aliás, o Ciência Vita está constantemente a ser atualizado e tem tido cada vez mais novas funcionalidades. Aliás, queria mostrar-vos ainda uma, que ainda bem que isto apareceu porque senão já me estava a esquecer de mostrar essa funcionalidade. Portanto, tem aqui várias perguntas e há aqui um manual de preenchimento, que é basicamente uma lista
de várias possibilidades, de vários elementos que podem querer, que se podem aplicar às vossas carreiras, aos vossos percursos, mas que não sabem onde colocar. Eu vou selecionar aqui todas e podem também pesquisar aqui, sei lá, por exemplo, Erasmus, vamos ver se tem alguma coisa. Ok, tem aqui duas opções relativas a Erasmus, mas também vamos ver, por exemplo, mobilidade, que era aquilo que estava a falar há pouco. Então, aqui, mobilidade é como tinha aquilo que tinha há bocadinho falado da colocação, seja no âmbito académico, seja no âmbito profissional, dependendo da mobilidade. De qualquer forma, podem também percorrer a lista, a tabela, e para cada um vemos, para cada exemplo, vemos os detalhes, porque muitas vezes o facto de ter vínculo profissional, por exemplo, em cargos, modifica o preenchimento, de ter o facto de ter vínculo profissional ou de não ter. Depois diz-nos aqui em que área funcional é que devemos colocar essa produção ou atividade, ou seja qual for o exemplo que procurem. E depois a parte específica da área funcional onde deve entrar e outras indicações adicionais. Portanto, esta parte do manual de preenchimento eu penso que de facto é muito, muito útil. Queria então mostrar ainda, a propósito das funcionalidades que vão sendo adicionadas ao Ciência Vitae, se eu for aqui ao início, estou dentro da minha conta ainda, se eu for aqui ao início, aparece-me isto, sugestões. Isto é novo, é relativamente recente no Ciência Vita. E por casualidade eu tenho aqui uma para mostrar, que é uma produção. O que é que isto significa? Neste caso é um capítulo de livro que foi escrito em colaboração e significa que um dos coautores, um dos meus colegas, já inseriu este registro no respectivo Ciência Vitae. E há então um algoritmo do Ciência Vitae que me vai dar esta sugestão de dizer: eu não tenho ainda esta produção no meu currículo, mas parece que provavelmente é minha, não é? Porque quem adicionou colocou o meu nome ou o meu identificador, o meu Ciência ID. Então isto aqui permite-me, neste caso, facilita-me a vida porque já tenho aqui o registro criado, é só, se eu quiser, posso editar e ver se há alguma coisa que queiro acrescentar ou alterar e aceitar, e adicionar ao meu CV. Portanto, esta funcionalidade de sugestões, é muito interessante. Um, uma informação adicional que também, por acaso, tem a ver com este registro. Um, Nós, quando colocamos uma nova publicação, penso que até já aludi a esta questão há pouco, nós podemos escolher colocar uma publicação ou um registro de algo que ainda foi submetido, ou que está a ser avaliado, ou que já foi aprovado, mas que ainda não está publicado. Portanto, há essa possibilidade, aqui nas produções. Vamos, por exemplo, aqui a este caso que eu coloquei aqui fictício. Está da publicação, então aqui eu posso dizer que está ainda aceito para publicação ou que foi ainda submetido. Portanto, é possível fazer o registro ainda antes de ser publicado. E para já, então, termino deste lado e estou agora disponível para as questões que possam querer ainda colocar. Alguma coisa que eu não tenha mencionado ou outras dúvidas para além daquelas que partilhei convosco. Portanto, estejam à vontade. Eu agora penso que se calhar os participantes podem fazer as próprias perguntas, levantando a mão e eventualmente dando a vez, mas se calhar começava já por partilhar uma questão que foi colocada logo quase no início, que é: boa tarde, gostaria de saber qual a carga horária mínima de cursos a serem inseridos adequada. Não tem a ver com carga horária. Aliás, como eu tinha referido,
Depende na inserção de cursos na área de formação, depende apenas se é um curso com certificado. Portanto, não tem a ver com a carga horária, é independente dessa informação. Das perguntas que tínhamos no chat, era exatamente essa a única. Ahm, da minha parte, podem começar a levantar o braço, a mão aqui no ícone e começar a fazer. Eventualmente já estão a chegar algumas perguntas via chat. Deixo aqui abertas, por exemplo, a participação em conferências, seminários, etc. Segue a mesma lógica que cursos, de ter ou não certificado. Não, pelo menos não há essa indicação da parte da equipa Ciência Vitae no preenchimento, não. Eh, há uma outra. Indicação que eu acho que, enfim, também o currículo é algo pessoal e claro que cada um tem a liberdade de preencher eh, dentro das opções, mas de adequar às suas necessidades e ao uso que vai fazer do currículo. Mas, por exemplo, sempre houve a indicação por parte da equipa Ciência Vitae de que uma apresentação oral numa conferência que depois mais tarde seja publicada deve ser colocada em publicações, ou seja, não se deve duplicar, não se deve repetir essa informação, ou seja, ficar em publicações. Mas é como digo, também são algumas indicações que depois cada um preenche e cada um adapta às suas necessidades. Já temos aqui algumas questões no chat, mas temos aqui uma pessoa que quer participar. Roque, pode, pode colocar a questão. Sim, consegue me ouvir? Sim. Ok, boa tarde. Sou Roque, aluno da Universidade de Coimbra. A minha questão tem a ver com o preenchimento do, do currículo, ou seja, com o preenchimento das informações no Ciência Vitae. Eu geralmente tenho tido imensas dificuldades. Quando eu consulto Ciência Vitae dos meus professores, tem aí o resumo. E a professora fez bem aqui referência quando ia fazendo a sua explanação. Aí um resumo que são os dados biográficos. Na verdade, já tentei procurar várias vezes na minha aplicação Ciência Vitae o espaço onde introduzir o meu resumo, nunca encontrei. Uhum, A segunda questão tem a ver com o preenchimento ou atualização dos dados. Imaginem, se eu terminar um ciclo acadêmico, se eu publicar um artigo numa revista, onde de concreto tenho de atualizar os dados? No Ciência Vitae ou tenho de atualizar no ORCID para sincronizar automaticamente? E a uhum, última questão tem a ver com a plataforma acadêmica Google Acadêmico. Será que o Google Acadêmico não está sincronizado com o Ciência Vitae? Porque o Google Acadêmico é também uma plataforma onde os investigadores introduzem as suas informações, publicações de artigos em revistas. São estas três questões que eu gostaria de colocar. Obrigado. Boa tarde, Roque. Obrigada pelas questões. Começando pela do Google Académico, não está sincronizado, embora se possa colocar o nosso identificador Google Scholar na área de identificadores e esse identificador vai ter um link para a nossa conta do Google Scholar. Em relação ao resumo, penso que é mais fácil eu voltar aqui a partilhar e mostrar onde temos a opção de editar o resumo. Não sei se estão a ver ainda. Compartilhar. Ok. O resumo faz parte aqui da área de identificação. Portanto, nós vamos aqui a esta área funcional identificação.
e depois por baixo é a última opção, resumo. Tem aqui, estou a mostrar no meu caso o meu currículo, mas é possível, por exemplo, editar aqui ou como falei há pouco, gerar um resumo que vai ser, e vai ser criado um texto automático a partir das restantes informações que eu tenho no currículo. Em relação a Ciência Vitae ou Orcid, onde é que se deve colocar primeiro? É indiferente, porque as plataformas funcionam em ambos os sentidos. É preciso apenas terem atenção que tem de estar, o registro tem de estar definido como público ou semipúblico, e no caso do ORCID, Trusted Parties ou Everyone. E também, às vezes, pode não ser possível a sincronização. Há determinados parâmetros que têm a ver mais com questões de metadados que impossibilitam a sincronização. De qualquer forma, nós podemos ver aqui, vou mostrar também, por exemplo, em produções, na área de produções, em sincronizar. Sincronizar com o ORCID vai-nos dar as possibilidades de sincronizar com o ORCID e mostra-me aqui alertas. Ou seja, estes alertas vão-me informar de alguns registros que por algum motivo não foi possível sincronizar com o ORCID. E depois podemos ver aqui quais são as causas para essa falha de sincronização, mas muitas vezes tem a ver com a falta de campos que permite, que impossibilita a comunicação entre os sistemas. Espero ter respondido, Roque. Muito obrigado, obrigado. Estou esclarecido. Obrigada. Hum, Dar aqui outra vez a dica, caso tenham questões, levantem a mão. Entretanto, vamos partir para as que já temos no chat. Hum, Temos aqui o Roberto que diz: tenho inúmeras entrevistas para programas de rádio e TV. É melhor limitar ou coloco todas? Não há limite, não é? Isso depende da opção pessoal. Pode decidir colocar algumas em evidência, aquelas que lhe parecerem mais importantes para mostrar no currículo, mas também pode colocar todas, não há. Ou então pode, se no caso de ser um currículo publicado e se achar que fica demasiado extenso, aliás, por isso é que há pouco também estava a falar da importância do resumo, porque se nós queremos consultar um currículo de um investigador ou de um docente, vamos pesquisá-lo na ferramenta de encontrar CVs e se deparamos com um currículo demasiado extenso, muitas vezes acabamos por deixar, por não conseguir ver tudo, ou acabamos por perder alguma informação de que estamos à procura quando o currículo é demasiado extenso. E daí que o resumo seja importante por isso também, porque permite mais facilmente percebermos qual é a carreira, quais são as atividades daquele investigador ou daquele docente. E no caso da questão do Roberto, a questão das entrevistas, é a mesma coisa. Pode pensar, pode ter a perspectiva de quem consulta o currículo que esteja público, que esteja visível online e querer que seja mais conciso, mas pode manter na mesma esses registros e colocá-los como nível de privacidade semipúblico, por exemplo. Mas é uma opção pessoal neste caso. Obrigada. Partindo, se calhar, para a próxima, participar em conferências, mas como espectadoras, não como oradora. É uma atividade ou formação? É, é atividade, existe uma opção que é participação em evento. E depois é possível também dar todos os detalhes sobre esse evento. Temos aqui uma outra questão que é um pouco para reforçar algo que já foi explicado, que é quais as diferenças dos locais de inserir participação como ouvinte e comunicação. Não Uhum. consigo compreender bem. Comunicação. Talvez aqui seja bom novamente mostrar na plataforma. Em ambos os casos são atividades.
vamos supor que eu vou aqui adicionar uma atividade nova. Quando se trata de uma comunicação que eu apresento, que eu submeti e que foi aceite e que vou apresentar numa conferência, num congresso, num simpósio, algo assim, ou num encontro, ou que foi a convite, por exemplo. Então é aqui em apresentação oral de trabalho, quando eu vou apresentar um trabalho meu, mas se eu fui apenas assistir, então temos aqui em baixo a opção de participação em evento, ok? Então, espero que tenha respondido. Afonso, se calhar poderia partilhar já? Uhum. Sim, Vamos através do chat. sim, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar a professora pela forma como esclareceu, né, o modo como deve ser preenchido o currículo Ciência Vitae. Mas a minha pergunta é muito simples. Gostaria de saber se o currículo Ciência Vitae, o seu uso, cinge-se apenas no âmbito acadêmico científico nacional ou podem ser usados também em outros lugares, por exemplo, fora de Portugal, só isso? Uhum. Ah, digamos que à partida, ele é para o nosso sistema científico nacional, mas imaginemos que quer concorrer a uma oportunidade externa. Se a entidade que promove essa oportunidade não exigir um determinado formato de currículo, existe sempre a possibilidade. Pode acontecer que seja possível dar acesso a essa entidade, se for uma entidade que tenha acordo com a entidade que gera a EFCT, ou então simplesmente com aquela ferramenta de que eu falei, que é de exportar currículo. E isso serve para outras ocasiões, para outras necessidades mesmo a nível nacional. É possível gerar um currículo através daquela ferramenta exportar currículo, escolher o formato, escolher a informação que quero que conste desse documento e, nesse caso, também pode ser utilizado. Portanto, tem a ver com aquilo que as entidades que promovem as oportunidades ou o financiamento ou uma posição profissional tem a ver com aquilo que essas entidades exigirem. Podem ter as suas plataformas próprias, podem pedir o ORCID, por exemplo, pode ser diferente. Depende um pouco disso. Ok, obrigado. Nada. Ainda temos aqui uma pergunta no chat. Boa tarde. Eu, na minha licenciatura, participei num projeto COIL, Collaborative Online International Learning, no âmbito de uma das minhas unidades curriculares. No projeto, colaborei com outros alunos de uma universidade no estrangeiro, mas foi sempre online. Onde é que eu posso colocar isto no Ciência Vitae? Esta já é uma questão mais complicada e mais particular, mas vou tentar responder a partir daquilo que me parece ser o caso. Ahm, É possível também, como eu mostrei há bocadinho, dentro do registro da licenciatura, descrever num campo mais descritivo, colocar esta informação. Ou então, mesmo em projetos, se fez parte de um projeto, criar um registro próprio em projetos e colocar a informação relativa a esse projeto e qual foi o papel que desempenhou nesse projeto. E também pode ser, pelo que eu percebo, se se trata de uma associação ou de uma organização, também pode colocar em atividades, ser membro de uma organização ou de uma associação. Membro de comissão ou membro de associação. Há essas duas possibilidades. Portanto, não tendo conhecimento mais específico do caso, eu diria que são estas as possibilidades e depois
hum, ver onde é que se enquadra melhor. Obrigada. Mais alguma questão? Assim, eu tenho uma. Posso fazer? Desculpa. Sim, sim. Uhum, Sim. Ah, surgiu uma outra pergunta. A professora, quando explicava sobre a inclusão, né, das bolsas no currículo, nesse caso, os financiamentos, para incluir como projeto, naquela parte do projeto, a pessoa explicava que, né, as bolsas também podem ser incluídas ali, mas uhum. então, nesse caso, o projeto no qual se referiu-se é o projeto de pesquisa ou o projeto que nos concede a bolsa? Nesse caso, por exemplo, eu sou estudante de doutoramento na Universidade de Coimbra, eu estou com um projeto, tenho uma bolsa, né? Da deve ser T, mas é para os PALOPs, nesse caso a bolsa é de biodiversidade, ciências naturais e biodiversidade. Esse digo, né, como é que diz na FCT? É o bom, estamos esquecendo da palavra. Acho que é o consórcio, né? Algo assim. Consórcio, sim, é o consórcio. É, então, esse é o consórcio, mas o meu financiamento, a referência que eu tenho é da minha bolsa, não desse consórcio. Nesse caso, a incluir essa parte no currículo, o projeto que eu ponho é o qual? É este, nesse caso, onde eu pertenço, onde eu faço parte, ou o meu projeto de pesquisa? Geralmente, os projetos que aparecem, é possível até, se for uma bolsa da FCT, é possível até pesquisar através da referência. Portanto, eu sugiro que hum, eh, no importador, no Cypros, vou voltar aqui a mostrar. Vou aqui partilhar novamente. Ok. Vou aqui novamente ao início e temos aqui o assistente de importação e há aqui a base de dados SciPros, que é de projetos de investigação e desenvolvimento. E eu posso pesquisar, no meu caso, vou utilizar o ORCID e aparecem-me projetos que a FCT financiou e nos quais eu participei. E está aqui, por exemplo, esta bolsa que foi do meu projeto de doutoramento. Ou seja, no seu caso, talvez até possa pesquisar aqui neste importador, e ver se dentro desta base de dados já tem a referência e já tem os dados desse projeto que está a desenvolver como bolseiro de doutoramento e pode simplesmente selecionar o resultado e adicionar ao seu currículo. Eu não sei se se vou ao encontro daquilo que perguntou, Afonso. Ahm, bom, Porque eu se a acho bolsa que é da FCT, então à sim, partida deve ser possível colocar, pesquisar e colocar essa referência. essa referência, ok. Uhum. Sim, Tá bem, ok. Obrigado. sem nada. Mais alguma questão? Aproveitem agora enquanto têm aqui a doutora Licínia para esclarecer, pois parece que ficaram esclarecidos. Vou só aqui partilhar o meu e-mail também, para o caso de quererem enviar quererem enviar alguma questão mais tarde. Eh, ok, tenho aqui o
o meu e-mail, licinia.ferreira@uc.pt. Se tiverem alguma dúvida e quiserem colocar alguma questão, então também poderão fazê-lo mais tarde para o meu endereço de e-mail. Doutora Licínia, só peço desculpa antes de terminar. Qual foi o nome que disse na parte das importações que temos que procurar quando são bolsas da FCT? É o Cypros. Ok. Posso mostrar novamente, se for útil. Ahm, ok, aqui. Portanto, no início quando entramos na nossa conta, existe aqui em baixo o assistente de importação e uma das possibilidades de importação é aqui esta base de projetos de ID e que é gerida pela própria FCT. Não tem ainda todos os projetos, mas já tem muita informação, e, portanto, podemos importar a partir daqui, pesquisar a partir com escolher diversos campos para pesquisar. Um, e podemos encontrar aqui então referências a outros financiamentos, a bolsas ou projetos onde tenhamos participado. Não sei se era isso, Beatriz. Sim, era, obrigada. De nada. Pronto, tendo em conta que não estão a surgir mais questões, resta-me apenas agradecer novamente à doutora Licínia pela disponibilidade e pela partilha deste conhecimento e esclarecimento destas questões. É sempre bom esclarecer isto, principalmente agora nesta altura que estamos quase a entrar na conhecida fase de concursos bolsas da FCT, de doutoramento, neste caso. Muito obrigada. Obrigada também pela vossa presença. Iremos disponibilizar a gravação desta sessão, depois iremos enviar o e-mail com os dados de acesso e deixar-vos aqui, se calhar, umas sementinhas que estamos a programar mais algumas atividades associadas a temas similares. Estejam atentos às redes sociais do Empower to Change e da Uninnovation. Iremos voltar a fazer também estas partilhas das mesmas maneiras que fizemos até aqui e obrigada, doutora Licínia, e obrigada aos presentes. Obrigada eu, muito obrigada. E boa Obrigado. sorte Obrigado. para os vossos concursos, para as vossas candidaturas. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde.